mais uma segunda-feira, trazendo assuntos da psicologia, mais especificamente assuntos ansiedade, né, e depressão. Esse quadro foi criado baseado nos meus atendimentos, onde eu vi que a demanda em relação à ansiedade e depressão hoje são os maiores percentuais presentes na clínica que eu atendo. Atualmente eu atendo 100% online e o que me chamou a atenção é uma classe, né, de trabalhadores que são os professores. Inclusive eu também atendi pessoas dessa profissão e vi também os desafios, principalmente na questão da ansiedade e também a depressão. A existência desses dois sintomas dentro, né, dessa profissão. Só fazendo uma breve o recapitular, né? A gente saiu de uma pandemia e a nossa esperança era que quando acabasse a pandemia todos os efeitos acabassem e a gente voltasse teoricamente as coisas como se fosse antes. Só que a gente sabe que as coisas não iriam e não voltou exatamente como era antes. Pessoas sofreram consequências dessa pandemia e até hoje estão colhendo frutos e tem gente que está dando picos de ansiedade e chegando ao ponto de depressão, não ter vontade de fazer nada, nas mínimas coisas, comer, coisas que gostava de fazer, deixou de gostar. Então é algo muito preocupante. Então o tema de hoje dessa live é prevalência de depressão em professores. Essa é uma classe que tem uma relevância dentro do cenário nacional, dentro do desenvolvimento das pessoas, da sociedade, a educação, o desenvolvimento na formação, né, desses indivíduos, nós, né? Então eu achei pertinente trazer esse tema. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico. Além disso, eu sou coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira. Para quem não conhece Paulo Vieira, ele é autor de livros, né? O Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também criador do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital e aprendiz. Maciel, seja bem-vinda. Então, o meu convite é para você que é professor ou professora, possa participar dessa live. Como eu falei, eu vou trazer a minha experiência dentro, né, atendendo alguns professores, e você que está na live, que é professor, você vai poder contribuir aqui comigo nessa live de hoje. Se assim você desejar, você também vai poder entrar aqui ao vivo na live, tá? Eu já abro
né, esse precedente para que você se sinta à vontade de falar, ó, eu quero, Whindersson, eu quero participar, eu quero dar a minha visão. Por quê? Se a gente for reparar, existe duas camadas, né, de professores, tanto da rede privada e da rede pública. A rede pública, existe uns desafios dentro dessa estrutura aí, né? Uma delas é a questão da falta de estrutura, falta de segurança, existe uma série de coisas, por exemplo, na questão de adolescência, né? Existe todo um conflito e dependendo aonde seja, em que bairro seja, existe uma influência desse bairro. E além disso, né, pensar no propósito desses professores de forma individual com a sua profissão. Como existe desafio, falta de estrutura, falta algumas coisas para implementar do jeito que esse professor idealiza como seria essas aulas. E em muitos casos existe frustração, existe não implementar algumas coisas que seriam do desejo dele, e isso tem algumas consequências. Qual é o agravante de tudo isso? Que aí vocês vão entender. Acabou a pandemia. Consequências, ansiedade e depressão. Tá assim de gente com ansiedade e depressão. As pessoas não estão lidando com ansiedade e depressão. Então, a urgência de procurar profissionais que trabalhem com isso tem sido muita. Então, compartilhe essa live, porque essa live tem que chegar aos pais dos alunos, tem que chegar aos alunos, essa live tem que chegar aos professores para ter consciência do que de fato está acontecendo e pode acontecer ainda com vocês, tá? Então, docentes e instituições buscam estratégias para driblar os impactos deixados pela pandemia. Então vamos entender mais como é que funciona. Já deixando claro aqui, se você é professor ou professora e quiser participar da live, se sinta à vontade, tá? Olhando para fora, parece que tudo voltou à normalidade. Alunos sentados em suas carteiras, professores à frente da sala de aula, como se fosse o antes da pandemia, né? Embora pareça um problema do passado, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ainda não decretou, né? A gente vai pensar assim, tem algumas coisas que a Organização Mundial de Saúde ela ainda vai estabelecer na área de saúde, e é importante que a gente entenda, e alguns, já seja bem-vindo, e algumas outras coisas. Apolinário, Poli, seja bem-vinda. Então, assim, é importante que você que está assistindo, você que é professor ou professora, né, já vou deixar o convite aqui, se você quiser entrar na live ao vivo, se sinta à vontade, tá? Como eu falei no início, eu, né, sou psicólogo, eu fiz atendimento de alguns professores e eu vi um pouco dessa realidade de professores, tanto da rede pública como da rede privada. Então, houve reflexo pós-pandemia disso. Acontece ainda hoje pessoas com ansiedade e depressão nesse núcleo. Professores,
Então, essa pandemia representou muito em termos globais. Então, os reflexos continuam presentes no dia de hoje, inclusive na educação. Então, houve uma amostra de pesquisa de saúde mental dos educadores em 2022. Que agora, né, e no final ali, início de 2023 também. Então, realizada pela Nova Escola, né, em parceria com o Instituto Ame a Sua Mente. Então, procurou analisar os efeitos da pandemia na saúde mental dos docentes. Com participação de mais de 5 mil, Noélia, seja bem-vinda, mais de 5 mil profissionais entre professores e gestores de todos os países, do todo o país e também do Distrito Federal. Então, sendo que 84,6% deles foram oriundos da rede pública. E o levantamento revela o número de educadores que considera a sua saúde mental ruim ou muito ruim. Aumentou em relação ao ano passado. Então, se a gente for pegar o ano de 2020, né, de 13,7% para 21,5%. Hoje, o ano passado, isso chegou a 30,1%. Entre as consequências negativas da pandemia, são citadas sentimentos intensos e frequentes de ansiedade, 60,1%. Então, a ansiedade é algo muito presente, seja os professores, seja os alunos, e seguido, né, logo em seguida, baixo rendimento e cansaço excessivo, com 48,1%. Problemas com sono, 41,1%. Há ainda outros problemas apontados, como dificuldade de socialização, isolamento, sensação de tristeza e aumento do consumo de psicoativos e álcool. Então, esse é o quadro inicial de alguns sintomas a partir pós-pandemia e ainda no núcleo de educadores. Para lidar com tanta pressão, são diversas as maneiras encontradas, mas duas respostas se destacam: fazer atividade física ou ao ar livre, 40,4%, e manter-se conectado com amigos e familiares, Sara, seja bem-vinda, que oferece apoio emocional, então 36,8%. São mencionados ainda cuidar do sono e da alimentação e buscar terapias alternativas e buscar apoio em grupos religiosos ou espirituais e tratamento com profissionais de saúde. Então, isso são alguns aspectos dessa amostra que foi feita. Sobre esse último aspecto, apenas 7,1% dos participantes contam com apoio médico-psicológico para enfrentar os seus problemas. Já 70% não tem nenhum tipo de suporte. Porém, houve um aumento na proporção de educadores que relatou ter algum tipo de apoio vindo da própria escola ou de fora dela, com relação à pesquisa, né? Eu estou falando do ano 2020, 2021, 2022 também, tá? E aí 36,5% e um ano retrasado 21,9%. Então, o levantamento realizado pela Nova Escola mostrou que 52,3% dos respondentes nunca participaram de formação ou capacitação em saúde mental, já 33,2% estiveram em alguma palestra, oficina ou seminário.
7,4% fizeram curso com mais de 8 horas de duração e 7,1% com menos de 8 horas de carga horária. O que eu quero dizer e trazer com esse tema? O que eu vi diante, né, essa realidade desses professores? A rede pública ele tem uma deficiência em termos de segurança. Em alguns casos até drogas tem dentro da escola, né? Essa questão de compra e venda de drogas. Lia, seja bem-vinda. E além disso, a questão cultural, né? Dependendo do bairro, esses alunos eles podem não ter respeito por esses professores. O que acontece em termos práticos, isso pegando na rede, né, a questão do exemplo na rede pública. Esse professor, ele pode ficar com receio até de falar mais alto, de colocar ordem, disciplina, por causa da interpretação desse jovem. Porque ele pode organizar algo para fazer algo com esses professores. Isso não é algo que pode acontecer, já aconteceu. Um exemplo, na escola, um professor foi recebido com pedras com alunos, né, em relação a alunos. Outro episódio que também aconteceu, foi real, um aluno entrar armado na escola. Se eu não me engano, não sei se ele chegou, né, a atirar. Se não, graças a Deus, né? Enfim. Gregório, seja bem-vindo. Então, é assim. Qual o ponto aqui? O medo, né, tem a questão da falta de segurança. O que é que gera nos outros alunos e nesse professor, ou nesses professores? A incerteza. Você não sabe exatamente o que pode acontecer. O pior pode acontecer no próximo minuto. E essa sensação que o mal pode acontecer no próximo minuto, isso gera uma ansiedade, um medo. Né? Ansiedade é o quê? É igual a medo. Medo do que? O que vai acontecer. Só recapitulando aqui para você que está assistindo, para que você entenda, né, a diferença entre ansiedade e depressão. A ansiedade está voltado os pensamentos para o futuro. Então, medo e geralmente tanto a ansiedade como a depressão são aspectos negativos. Essa pessoa ela vai ver os aspectos da vida dela, ela vai se olhar de forma negativa, as pessoas, a situação, o seu futuro de forma negativa. Só que o ansioso, ele vai olhar para o futuro esperando o pior. E uma pessoa depressiva, ela já está vivendo o pior da vida dela, na cabeça dela. Então, a partir disso, o que a gente pode pensar? Então, voltando à questão do contexto de professores. Às vezes, é um contexto de um bairro bem popular. Então esse professor ele não sabe o que pode esperar por ele na hora que ele sai da sala de aula ou então na própria sala de aula. Vai saber que um aluno está portando alguma arma. Então vai que ele fale, né, exercendo o papel dele de professor ou professora, e esse aluno não goste e queira fazer alguma coisa. Então, eu tratei, né, de uma professora justamente nisso, que ela ficava com medo. E com isso ela não se posicionava como professora, que é o papel dela ali. Então era muito delicado e isso incomodava e aquilo, né, de uma certa forma a pessoa só calada, vendo situações que não era desconfortável, né? Situações desconfortáveis e tá nesse impasse interno da mente é algo muito ruim,
Então, existe isso, né? E aí pensar também o desgaste físico desse professor, dessa professora. Existe uma série de coisas, até uma nova síndrome foi criada a partir disso. Recentemente eu vou trazer para vocês, e é importante eu trazer essa informação. E aí, se você tá na live, quiser compartilhar sua visão sobre isso, por gentileza, faça isso, porque a sua visão também é importante aqui. E para continuar, né, aspecto dessa live, uma das coisas que foram desafiadoras, né, pós-pandemia ali, é a motivação, o reinventar essa motivação dos profissionais. Então, passou-se muito tempo isolado e após fazer essa ressocialização. Então, só para compartilhar aqui uma experiência de uma educadora física dentro de uma escola, com mais de 25 anos de experiência, e ela é moradora, né, 45 anos, moradora de Franca, no interior de São Paulo. Ela foi colocada à prova, né, e ela foi uma das participantes dessa pesquisa, dessa amostra, e contou com um momento muito turbulento, né, de transformação, e ela pensou e repensou essa questão do lecionar. E ela fala: quando tudo começou, eu estava como formadora e dava suporte para os professores da rede municipal, e foi um grande esforço mantê-los motivados para que eles conseguissem passar isso para os alunos, né, e dentro de todo o processo. E no caso da educação física, o trabalho foi grande, né, afinal era uma disciplina que, na verdade, não poderia, né, na verdade, tinha que ter o isolamento. Então isso, de fato, mexeu com a parte do ensino, né, dessa matéria. Isso mexeu com todo mundo, mexeu com os professores, os alunos, mexe ainda, né? E isso foi muito complicado. Tinha um distanciamento. Então, o que aconteceu pós, né, consequência na visão desse profissional, dessa profissional? Tantos professores, ela e tantos professores, alunos tiveram a autoestima e a motivação impactadas. Então, a forma de funcionar desses alunos, desses professores, mudou nesse tempo que ficaram em casa. E aí, trazer a tecnologia também foi um desafio. E aí vem a questão dos desafios a serem superados. Então, foi entrevistada a Maria Aparecida Jardim Carvalho, de 58 anos, que está há 6 anos no Ministério da Rede Municipal de Lorena, também interior de São Paulo, e ela fala o seguinte: ela é muito afetuosa com os alunos na sua maneira de ensinar, gosta de estar próximo dos alunos, e isso na pandemia afetou muito ela. E a volta da escola, ela se surpreendeu com todo o processo de volta, né? E todo mundo amadureceu. Les Silva, seja bem-vinda. Então, ela acha que dar aulas é mais do que ensinar, é aprender sempre. E isso ficou claro na pandemia, na visão dela. Então, para ela, o contexto da pandemia deixou impactos que vão levar tempo para ser superados, e que isso é necessário, né? Mais professores, mediadores, estrutura, inclusive no que diz respeito à saúde emocional da comunidade escolar. Então, todas as pessoas
do grupo dela usam algum tipo de ansiolítico. Para quem não sabe, o ansiolítico é um remédio para combater a ansiedade. Então, ela fala que ela passou a tomar para aguentar a carga total que ela vive, tanto no trabalho como em casa. Então, essa jornada do professor é uma jornada dupla, no trabalho e também em casa. Então, comportamento social, tanto do marido, dos filhos. E aí ela conversa com os colegas e a maioria não vê a hora de se aposentar. Chega ao final da semana, então isso é lamentável. Então, quando você chega ao ponto, tá? Pegando um pouco da questão da depressão, chegando ao ponto de a pessoa que está ali, ela espera o mais rápido possível se aposentar, é porque aquilo não está tendo prazer para ela. Ela não está tendo propósito ali. E você, imagine você como uma pessoa, sei lá, você está na escola, passar a semana toda dizendo, tomara que chegue o final de semana, tomara que chegue o final de semana. Então, qualquer pessoa que esteja nesse contexto, eu sei que muita gente faz isso, mas vocês talvez não pararam para pensar no outro lado. Qual é esse outro lado? Se eu quero acelerar o que eu estou vivendo hoje, isso quer dizer que o hoje não está tão legal, não está tão não está tendo gosto. Você não está vivendo o presente. Você quer que o presente passe logo. Então é muito ruim você estar vivendo assim. Então, se você faz isso de forma repetida, você está estimulando realmente a você não estar no presente. O que é que acontece atualmente? As pessoas estão muito mais no passado, muito mais no futuro e muito pouco no presente. O grande desafio das pessoas, de nós, é estar no presente. Ainda mais aonde temos, né, a questão da rede social. Então esse é o cenário. E o que a gente vê na parte da escola? Muitos alunos inquietos também, entre aspas, ditos diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esses professores também não estão capacitados para lidar com isso. Então, olha a série de situações que esse contexto educacional ele exige desse professor, exige do sistema educacional. E ainda a rede pública educacional. Que aí tem um ponto de conflito, né, de sustentar esse profissional. E aí eu trago uma vertente para vocês que estão assistindo, professores precisam ser ouvidos. Vou repetir, professores precisam ser ouvidos. Baseado nisso, algo faltou dentro desse processo todo que eu falei para vocês. Pandemia, pós-pandemia, e que é algo que pode melhorar esse quadro aí, tá? Dentro disso, o ouvir os professores, né, existia uma preocupação muito grande para ouvir os pais e os alunos. E a pergunta é, e os professores, aonde é que ficam nessa história? Nos inúmeros decretos sobre a volta às aulas, nos modelos híbrido e presencial, os professores não foram ouvidos como deveriam. E aí, buscando reverter isso,
foi criado um trabalho, né, trabalho de saúde mental dos professores pós-pandemia, que é realizações interventivas nas escolas com foco na promoção de saúde mental dos professores, tendo em vista o impacto que a pandemia gerou, né, no trabalho docente. Essa iniciativa tem como a questão da realização, o chamado, né, característica do teletrabalho, e aí houve uma criação de uma nova síndrome, que é a síndrome de burnout, né? Dentro disso, né, eu quero que você deixe os seus comentários, o que é que você talvez mais gostou aqui, a sua visão sobre tudo que foi dito até o momento aqui nessa live. A sua participação é importante. Compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso, principalmente alunos, pais e professores, tá? Seja um vetor de mudança na vida dessas pessoas. Então, que você possa, de fato, fazer diferença. Que o pouco que eu faço aqui, transmitindo informações, né, trazendo clareza, conscientização para você, que você possa levar também adiante. O que acontece aqui? A docente, ela relata apesar de vários profissionais comentar sobre capacitações e espaço né, de formação dos quais esses professores estão participando ou vão participar na questão voltada, né, à tecnologia digital e o aprendizado de ferramenta, utilização de sala de aula, né? Existe uma necessidade de ver essa questão da saúde mental. O que algumas escolas, ou então, tem como ideia é fazer um grupo de apoio desses professores. E também, além disso, a gente não pode deixar de mencionar também as questões históricas em relação à profissão, que é o que a gente vê, né, de forma excessiva nos últimos anos, a falta de reconhecimento desses profissionais, da importância, e o excesso de trabalho. Se a gente for reparar, o professor trabalha na sala de aula e leva trabalho para casa. Essa parte de planejar, então, é uma carga horária muito grande, e aí vem o outro lado que a gente não pode deixar de mencionar. A questão do custo baixo, né, o quanto eles recebem pouco em algumas situações. Então, surge queixas, né, e baseado nessas queixas, também tem a necessidade de conexão em relação pode ser a presencial ou um grupo de WhatsApp, né, de apoio. E dentro disso, também baseado em crises de ansiedade, a ideia, em alguns momentos isso já foi implementado, rodas de conversas que evidenciaram a questão do aumento de crises de ansiedade. Há uma constatação disso, mau humor e da baixa qualidade de sono, aumento da jornada de trabalho e sintomas de estresse. E é importante situar que os professores já eram uma classe muito acometida por problemas de saúde mental. Ou seja, antes da pandemia já existia um histórico. Com a pandemia agravou-se isso. E ficou muito mais forte. E para driblar tais problemas, foram adotadas algumas estratégias próprias de enfrentamento. Eles compartilhavam entre si o que estavam fazendo, desde questões do dia a dia do trabalho até qual a melhor atividade física, o que ler, ouvir, como enfrentar a rotina estressante.
O apoio dos colegas foi e continua sendo muito importante. Em termos institucionais, nós percebemos um interesse de algumas equipes gestoras na busca pelo serviço de psicologia e o trabalho, né, do espaço onde os professores pudessem falar dessas dificuldades. Então, qual é o movimento que está sendo criado? É a questão do o apoio entre os professores e também um espaço para que esses professores sejam ouvidos. Que realmente faltava ou ainda falta em alguns lugares ainda em relação a professores. Eu quero enfatizar aqui que isso, né, na verdade, convidando vocês professores, se tiver algum professor na live, que você entre ao vivo aqui e fale da sua realidade, o que de fato acontece, tá? Eu vou dividir essa live em duas partes. Essa é a primeira, ou talvez até mais, tá? Porque geralmente quando tem um assunto como esse, a repercussão, as pessoas me dão um feedback, e aí eu vou criando, né, mais temas em relação a isso. Na verdade ele é muito extenso e a gente precisa escolher alguns para poder trazer aqui. Mas o meu convite, você que é professor ou professora, você participe, que você dê essa visão. Eu estou dando a visão da psicologia, estou dando uma visão de um profissional que atendeu pessoas desse núcleo de educadores, e o que eles traziam para mim era, em alguns casos, na rede pública, alguns desconfortos. Existia uma parte da própria pessoa, mas também existia do próprio sistema. E a pergunta é como motivar esses profissionais nesse contexto. Ansiedade, depressão é algo que é para realmente a gente dar mais atenção e repensar algumas coisas. Eu sei que quando se trata de sistema educacional é algo envolve muitas coisas, interesses, enfim. Mas a pergunta é como resgatar essa motivação desses professores. Coloque aqui as suas opiniões, a visão de vocês sobre isso. Me ajude, né, a trazer mais coisas para a gente poder discutir aqui. Os seus incômodos, as suas dificuldades, traga aqui abaixo da live. E você que vai assistir também no YouTube, deixe os seus comentários. O meu objetivo é realmente levantar essa bandeira e mostrar para vocês que existe essa camada, e dentro dessa camada tem depressão, tem ansiedade. E tem uma nova síndrome que eu vou falar na próxima live, tá? Se você está curioso, que realmente está cada vez mais comum nesse grupo de profissionais, tá? Essa nova síndrome. Então, fica ligado aí. Na próxima live eu vou revelar qual é essa síndrome que foi criada e foi incluída no CID-11, que é onde tem todas as doenças. Silva, seja bem-vinda. Quero falar que toda segunda-feira eu estou aqui trazendo assuntos da psicologia, ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira eu trago o circuito de filmes. Essa quarta-feira eu vou trazer um filme, Arremessando Alto, tá? Com um Adam Sandler, né? Que é um ator excepcional. E na quinta-feira eu vou trazer assuntos também da psicologia, coach, só que focado mais para produtividade, autoestima, inteligência emocional.
E eu quero a participação de vocês, tá? Que você possa participar e contribuir. Dê a sua contribuição aqui, tá? E se você não é inscrito no canal o Whindeson Moraes Coach, se inscreva no canal, o link está aqui na bio. Clique lá, se inscreva no canal, compartilhe, faça valer a sua participação. Seja muito bem-vinda. E um forte abraço para vocês. Deixe os seus comentários se você é professor ou professora e faça essa live chegar a mais pessoas, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.